Ok, estamos aí. Vamos finalmente então começar nossa primeira aula, né? Muito obrigado, Fábio, pelas palavras aí. Cria até uma expectativa acima do possível, mas glórias a Deus. E é um prazer estarmos juntos, né? Tem gente aqui que fez o curso de Escatologia, tem outros que fizeram o curso de Revisão e Transformação de Vida, tem alguns aí que talvez tenham feito até todos, né? Mas estamos com a grande maioria dos inscritos aqui, né? Me parece que tem 2 aqui faltando. Então, é um prazer estarmos juntos. Vamos começar. A gente sempre passa o material antes em PDF e eu sugiro que vocês sempre imprimam para poder acompanhar a aula com essa apostila na mão, que fica mais fácil, né? Essa apostila vai dar aí umas 120 páginas, tá? É um material muito legal e dá para acompanhar bem o curso. Quer dizer, se você fez a aula para ler depois a apostila, você vai lembrando de tudo, vai consolidando, né? E ao mesmo tempo a gente está gravando aqui, vai colocar no YouTube, né? E vai ficar disponível aí durante um certo tempo para, se você não pôde assistir uma aula, você pode assistir depois. Que normalmente eu não coloco na gravação, são as perguntas, até porque a gravação fica longa demais e acaba não cabendo nos locais onde a gente tramita, né? Bom, hoje então nós vamos começar aqui com o capítulo 1. Eu devo entrar um pouco no capítulo 2 e depois eu vou direto para o capítulo 9. Tá? Por quê que eu vou fazer assim? Porque o capítulo 1 é um pouco assim, são as informações básicas da Bíblia, princípios de Deus, né? Como é que Deus age, como é que Deus pensa, como é que Deus faz. E quando a gente vai para o capítulo 9, eu já estou entrando com mais profundidade na criação. Tá? Então nós temos um conteúdo que ele entra um pouco assim, a gente vai fazer vários comentários sobre essa interação entre a fé, né, ou a palavra e a ciência, principalmente no que diz respeito a 3 pontos fundamentais, que é a criação dos céus e da terra, né, a criação das espécies e do homem e o dilúvio. Né? Então são 3 pontos assim que a gente vai se aprofundar um pouco mais, a um ponto de eu vá passar aqui um vídeo, né, que é de uma outra pessoa, com mais formação, né, com mais que a gente vai passar mais adiante aí, mas é um pastor também, mas ele é um cientista, é um pesquisador, né, é um cara que trabalha nessa área, milita nessa área e pode nos dar um conteúdo que eu acho muito positivo, né, em alguns aspectos aqui que a gente vai colocar 2 ou 3 vídeos dele mais para frente, tá? Então vamos aqui começar. Pega a sua apostila aí na página 4, capítulo 1, são os objetivos do curso, tá? Então esse curso, algumas coisas eu vou falar aqui, diz respeito ao curso inteiro, os 4 módulos, né? Mas mais especificamente, esse primeiro curso, né, o Origens, a gente tem o objetivo de consolidar e confirmar a autoridade da Bíblia em todos os sentidos, inclusive no que diz respeito ao que ela informa sobre a criação, né? A criação dos céus, da terra, a criação do homem, das espécies, eu fico assim um pouco preocupado, como eu falei no vídeo que a gente anuncia, né? A gente fica um pouco preocupado com essas palavras, às vezes, de pastores muito bons, muito consolidados, tudo, mas que ao falar sobre esse tema dizem, não, a Bíblia não é um livro científico e de repente a ciência está mostrando algumas coisas diferentes e tal, e olha, me preocupa muito isso, porque não é bem assim, tá? E a gente vai tentar abordar ao máximo esse assunto aqui, né? Não é bem assim, a coisa não é tão absoluta e também está faltando um pouco de revelação da palavra, até para entender que muitas coisas que estão na palavra a ciência tem descoberto, né? E aí a gente vai aprofundar um pouco nesse sentido, porque se uma pessoa
começa a ouvir da sua liderança e começa a crer, Gênesis é meio figurado, não é bem assim, patati patatá, daqui a pouco ela começa a duvidar também de outros livros da Bíblia, outras partes da Bíblia, outras afirmações da Bíblia, e aí a vida vai se complicando, né? Porque a gente vai perdendo aquela confiança. Então, um dos objetivos é estudar e ensinar as Escrituras Sagradas de uma forma clara, didática, objetiva, cronológica e sistemática. Tá? Alguns gostam de chamar, não, então é uma teologia sistemática. Eu não curto muito assim esses nomes tão, né, específicos. Não, uma teologia sistemática tem que ser desse jeito. Não, nós vamos ensinar a Bíblia de uma forma sistemática também, né? E esse é o nosso objetivo, te dar segurança na palavra, tá? Firmeza na palavra de Deus, convicção na palavra de Deus. Tá? Então o objetivo desse curso é também estruturar a sua fé com uma confiança máxima e absoluta na palavra viva de Deus. Tá? Uma pergunta, né, que a gente coloca aqui logo nessa primeira página: por que você veio aqui? E quando eu pergunto alguma coisa dessa para alguém, várias respostas são dadas. Esse é um assunto que me interessa, o fulano me convidou, em princípio não estava tão interessado, mas aí comecei, porque eu assisti o anúncio e me chamou a atenção. Olha, você está aqui porque Jesus te atraiu. Você está aqui hoje para buscar porque o Espírito de Deus te atraiu. E essa é a razão maior de você estar aqui. Você respondeu com sim a esse chamado de Deus, tá? Que muitas vezes a gente rejeita, não dá bola, prioriza outras coisas. Então eu te desafio a ir até o final, a se permitir que a palavra vá entrando dentro de você, né? A gente não precisa concordar com tudo, mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa, né? Romanos 3:10 está escrito assim: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E depois Jesus, em João 12:32, antes da sua morte e ressurreição, ele fala assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Então o que você está fazendo aqui hoje é atender a um chamado de Deus para a tua vida, né? Ele está te atraindo, é Ele que te inspirou. Pode ter usado pessoas, pode ter usado circunstâncias, situações, despertado o seu interesse, mas é Ele quem está te chamando para cá, tá? Responda bem esse chamado, né? Para que serve a Bíblia? Às vezes alguns querem conhecer a Bíblia, não é? E a gente, quando estuda a Bíblia assim, só como um conteúdo teológico, querendo conhecimento, querendo entender, ou apenas saber, muitas vezes a gente não encontra nada, ou não encontra muita coisa, ou encontra tantas perguntas que acaba se desanimando de ler mais, né? Em vez de encontrar respostas, acaba encontrando mais perguntas do que a resposta. É óbvio que o crescimento, né, sobre qualquer coisa, ele envolve aumentar o número de perguntas. Quanto mais perguntas você tem, mais é a tua possibilidade de crescimento no seu conhecimento de qualquer assunto, né? E da palavra de Deus também é assim. Só que a palavra, ela é muito mais do que informação. A palavra de Deus, o conteúdo, não é informativo. O conteúdo principal, o objetivo principal da palavra de Deus, para que ela serve? É para formação, mais do que informação, é para transformação e é para transmitir vida, tá? Isso é o objetivo, é o conteúdo da palavra de Deus. Forma pessoas, transforma pessoas e joga vida de Deus sobre as pessoas que se aproximam da palavra de Deus. Então esse deve ser o nosso foco, o nosso objetivo quando vamos estudar a Bíblia, né? É de quê? De sermos formados em Deus,
é de sermos formados como servos, mais bem preparados, mais bem estruturados, é de sermos transformados pelo Senhor, né? A palavra de Deus transforma a gente, né? E a palavra é vida, né? Para a nossa alma, para o nosso coração. Então esse é o grande objetivo, não é? Não é um livro para definir ou estabelecer uma religião. Esse é um livro que revela Jesus Cristo e transforma pessoas pela fé. Tá? Então isso é para que serve a Bíblia, né? Em Atos 16, por exemplo, verso 30 até o 32 está escrito assim: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e todos que estavam em sua casa, Romanos 10, 17. Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tá? Então a palavra de Deus, ela gera vida, ela gera salvação, né? Naqueles que a ouvem, que a estudam, que a buscam, né? Que a recebem, né? E a fé provém desse conhecimento da palavra. A gente vai se aprofundando na palavra e a fé vai crescendo. Então, o que você deve esperar nesse curso aqui? Transformação de vida, mais estruturação da tua fé, um fortalecimento, crescimento da tua fé, né? Com um link cada vez mais sólido, mais forte na palavra de Deus. Tá bom? O que é revelação? Né? A Bíblia tem muito essa questão da gente querer interpretar a Bíblia. Não, vamos interpretar. Quem fez o curso de escatologia viu que para entender o Apocalipse, você tem que conhecer o Antigo Testamento. Em vez de ficar interpretando um monte de coisa, inventando mil e uma histórias, interpretações as mais estapafúndias, é preciso conhecer o Antigo Testamento. Porque quase que 100% das figuras que estão no Apocalipse são figuras tiradas e já reveladas no Antigo Testamento. Então é só puxar ela para cá e falar, não, é isso que quer dizer, porque está lá atrás, é muito claro. Você não tem que interpretar, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? Então a questão da interpretação, eu escrevi até uma frase aqui que o Alessandro depois gostou lá, me passou, né? A revelação é, a interpretação pode ser. Tá? Então, quando eu estava orando pela reunião, orando por vocês e tal, eu estava pedindo a Deus o quê? Que Deus derrame espírito de sabedoria e de revelação sobre a vida de vocês e sobre a minha vida ministrando, né? Sobre todos nós, para que possamos entender e absorver essas coisas. Senão, às vezes, fica muito obscuro, né? É óbvio que algumas coisas eu vou estar falando aqui, você vai ficar em dúvida, num primeiro momento você não concorda, daqui a pouco você vai ouvindo mais coisa, mais informação, mais versículos, mais palavra, e de repente você começa a se convencer, puxa, era isso mesmo. Eu que não estava com uma visão mais ampla desse assunto, mas agora eu estou concordando, estou me alinhando a esse entendimento, né? Então, nós precisamos de Deus para conhecer a Bíblia, tá? Precisamos de Deus, a gente vai ver bastante sobre isso nesse curso aqui, tá? Por exemplo, Efésios 1,17, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 1 Coríntios 2, 9 e 10, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Tá? Então a revelação é algo seguro. A interpretação é uma possibilidade. Então é muito bom você interpretar a Bíblia com base na própria Bíblia. Tá? Por exemplo, quando você lê qualquer passagem, tem gente que lê a passagem lá da mulher que coloca o fermento na massa e logo a massa está toda levedada, ela interpreta, alguns interpretam aquela passagem como fermento, como se fosse uma coisa boa, é a palavra de Deus.
a palavra de Deus está crescendo, se espalhando pelo mundo inteiro. Quando fermento, no Antigo e no Novo Testamento, tudo que se fala sobre fermento são coisas ruins. São ligações de pecado, são ligações de heresias, são ligações de informações falsas, de mentira, né? Mentiras do diabo lançadas dentro da igreja. Então é ruim você criar uma interpretação que vai contra aquilo que a Bíblia já interpretou. Tá? Então é importante a gente ter esta visão. Tá? Cuidado com as interpretações. Não saia com um monte de interpretações malucas que não fazem sentido. Outra coisa, a palavra de Deus, ela se fecha. Né? Uma coisa assim, muito importante, principalmente no estudo de escatologia, é que os versículos têm que se fechar. Você tem que montar o quebra-cabeça. Não adianta você dar, não, eu penso isso, é assim, tá bom, como é que fica esse texto aqui? E aquele outro lá? E aquele outro lá? E aquele outro lá? De repente tem 5, 6, 7 textos que são contrários à tua visão. E aí, como é que você explica? Né? Então, a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é muito importante isso. E nós precisamos de revelação de Deus. Né? A unção que está entre nós nos ensinará todas as coisas. Foi o que Jesus disse a respeito do Espírito Santo. Tá? Outra coisa, Deus se revela para quem? Para todo aquele que o busca. Bom, um teólogo não convertido, que não está assim, muito interessado em Deus, mas ele quer conhecer teologia, ele começa a ler a Bíblia e ele não está muito interessado em buscar Deus, nem encontrar Deus. Esse cara vai estudar 10 vezes a Bíblia inteira, vai ler um monte de livros correlatos e não vai compreender muita coisa. Por quê? Porque falta revelação. Como é que a gente cresce no conhecimento de Deus? Veja, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perceba esse princípio. Para quem que Jesus se revela? Para aqueles que estão interessados em fazer a sua vontade. Tá? Então uma pessoa que fala lá, Deus, me fala a sua vontade. O Senhor quer, o Senhor é de acordo que eu namore aquela pessoa que não é convertida, usa até drogas e tal. É da sua vontade, e Deus mostra alguns versículos para a pessoa, mas o que ela faz com aquilo? Ela não faz nada. Ela faz o que está no propósito do coração, que é, não, eu tenho que namorar essa pessoa, vou namorar essa pessoa. Então Deus não se revela a ela. Por quê? Porque ela não quer obedecer. Então muitas vezes nós não conhecemos a vontade de Deus sobre vários assuntos, porque não estamos determinados a obedecer. Um dos princípios para receber revelação é querer fazer a vontade de Deus. Né? Quando você olha aqui em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Né? Então esse é outro princípio de fé. Né? Outro princípio de revelação. Né? Deus se revela, Deus se mostra para quem? Para aquele que crê. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele recompensa aqueles que o buscam. Então essa postura de buscar a Deus, crendo, confiando, né? Mas querendo fazer a vontade dele, isso é o que traz revelação. Deus se revela para aqueles que querem fazer a vontade dele. Por que você vai dizer para alguém qual é a sua vontade sobre um assunto, se a pessoa não está interessada em fazer a sua vontade? Ela vai seguir o que ela quer. Então é assim que a coisa funciona. E também é o seguinte, se você não quer fazer aquilo, por mais que Deus te revele, você não vai crer, você não vai entender, porque você não quer. Né? Tá? Então esse é um princípio.
Quer se aproximar de Deus? O que esse curso se propõe a fazer contigo? Olha, entra numa de querer conhecer a Deus, fazer a vontade dele, ser um servo, uma serva de Deus, né? E Deus vai se revelar mais e mais para você. Amém? Busca crendo que as respostas virão e Deus vai se revelar cada vez mais. Outra coisa, a Bíblia não é um livro de alguém falando de Deus. É Deus falando dele mesmo. Tá? Escritores evangélicos, cristãos e tal, podem escrever livros falando de Deus. A Bíblia é um livro em que Deus está falando dele mesmo, né? Então, um texto aqui muito poderoso, assim, muito forte, que é Isaías 46, 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Então pode dar 1000 voltas, pode acontecer um monte de coisas, mas os planos originais de Deus vão acabar acontecendo, eles vão chegar até o final. Aquilo que Deus planejou para o homem lá no início, em Adão, vai acontecer, vai chegar no seu tempo e as coisas vão acontecer. Virando aí na página 5, tá? Você tem essa questão da liberdade que nós temos, né? Da criação. A gente vai falar mais para frente que Deus cria sempre seres livres. Ele não cria bonecos, marionetes que vão fazer tudo que ele quer e assunto encerrado. Não, ele cria seres livres, com a opção de escolher os seus destinos, aquilo que querem fazer e viver, né? Então, a gente deve se expor à Bíblia sem preconceitos. Quer entender um pouco mais a fundo sobre a criação, sobre as origens e tal? Quebra os preconceitos. Talvez você ainda hoje vá aprender algumas coisas que você nunca tinha ouvido. De repente são conceitos diferentes. Você sempre pensou de uma forma e de repente vai enxergar algumas coisas de outra. Quebra os preconceitos, né? Estuda a Bíblia como um mapa do tesouro que você achou. Poxa, aqui é um mapa do tesouro, tem coisas preciosas, né? São mais preciosas do que ouro e a prata, né? São coisas que nos levam de volta para Deus, nos ligam com a única fonte de vida que é o próprio Deus, né? Então hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Abre o coração para a palavra, deixa ela entrar, deixa ela fazer a obra que tem que ser feita, tá? Uma outra coisa na palavra é que a gente precisa entender que quando a Bíblia fala de morte, não é o mesmo conceito de morte que a gente tem. Nosso conceito de morte é de aniquilação, é um fim. E o conceito de morte para Deus é separação de Deus. Morte é separação de Deus. Então, por exemplo, como é que ele trata aqueles que morreram fisicamente, o corpo morreu, mas eles morreram em Cristo? Deus chama eles de quê? Estão dormindo em Cristo, né? Aqueles que dormiram em Cristo. Então eles não estão mortos, porque eles não estão separados de Deus. A morte eterna, né? Nós já recebemos a vida eterna, mas vamos passar por uma morte física, ou seremos arrebatados, né? Então, existe esse processo, tá? Mas, segundo a visão da palavra de Deus, nós não morreremos, né? Ainda que morrer, viverá, né? Por quê? Porque não há separação de Deus, tá? Então, a que a gente entende por morte, na realidade, é a morte do corpo, mas a alma permanece viva, né? A gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Tá? Um outro detalhe, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. No capítulo 8 a gente vai ver que o plano de Deus de redenção, ele nasceu em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
antes do homem começar a criação do mundo. O que é o antes de começar a criação do mundo? É um conceito que a gente vai estudar um pouco hoje. É na eternidade. Não existia matéria, não existia tempo, não existia espaço. Não tinha esses conceitos, né? Não existiam essas coisas, elas foram criadas depois, tá? É na transição da eternidade para os tempos. Então, até então, não existia isso, tá? E a Bíblia é muito clara sobre isso, a gente vai ver vários versículos, tá? Mas é preciso entender que toda a Bíblia aponta para Jesus. Desde Gênesis, lá, quando Deus fala da queda e a terra amaldiçoada, e quando ela fala para a mulher, né, ela já diz, e o seu descendente pisará a cabeça da serpente. Né? No momento que o diabo ouviu isso, ele já ficou ligado. Por quê? Ele já sabia que tinha algum descendente, algum homem, que iria nascer de uma mulher e queria esmagar a cabeça dele debaixo dos pés. Então, quem é esse descendente? Né? Quem é este homem? Então, ali Deus já começou a anunciar o plano de redenção. Mas antes disso, ainda foi trazida a lei, ainda teve dilúvio, teve um monte de coisas, né? Que aconteceram nesse meio tempo até a vinda de Jesus. Mas o tempo inteiro, toda a história, desde a eternidade, o sacrifício de Jesus estava planejado. E aí o que acontece? Esse momento, né? Toda a Bíblia, olha só o que diz o texto de Lucas 24, 25. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram, porque Jesus já tinha ressuscitado. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus, falando com 2 dos discípulos no caminho para Emaús, ele vai citando tudo que a Bíblia diz sobre a vinda do Messias e o Cristo e o que ele deveria sofrer em todas as Escrituras, em todo o Antigo Testamento. Está tudo lá. Em vários livros, em todos os profetas, né? Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Apocalipse 19:10. Ele termina o texto dizendo assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda a palavra se remete a Jesus Cristo, aquele que é o Redentor. Tudo na Bíblia se remete a Jesus Cristo. Nós vamos estudar o Antigo Testamento, a criação. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, né? Quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia, né, em 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia bíblica ou da Escritura provém de interpretação pessoal. Não foram interpretações dos profetas, de Moisés, de cada um dos escritores da Bíblia. Não foi interpretação, tá? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é um livro de Deus falando de Deus e não de homens falando seus pensamentos a respeito de Deus. Não, a Bíblia é um livro impelido pelo Espírito Santo para falar os pensamentos de Deus através de homens, mas não com ideias e visões de homens. Tá? Isso é muito importante. Se você é um pastor, se
um dia estiver me ouvindo, né, entenda uma coisa. Às vezes a gente fala no púlpito, fala com a igreja, não, porque a minha visão. A nossa visão não é o que o povo precisa. O que o povo precisa é da visão de Deus. O que o povo precisa é de conhecimento da palavra. O que o povo precisa é de palavra vindo do trono de Deus. A visão do homem é uma arrogância. A visão do homem pode ser uma grande confusão. Como a gente falou antes, a revelação a interpretação pode ser. Né? Eu interpreto o evangelho dessa forma, legal, parabéns. Mas eu quero saber o que está escrito na Bíblia, o que Deus pensa, e não o que você está interpretando. Né? É muito importante que a palavra vá nos enchendo. Esse curso é todo voltado com versículos bíblicos. Né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que a gente definiu lá atrás, para que era a Bíblia? Né? Uma das coisas é para a formação. É o que esse texto está dizendo aqui. Né? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, formado para toda boa obra. Né? Então, uma das funções da palavra de Deus é nos preparar para o ministério, para a obra de Deus, para os planos que Deus tem para as nossas vidas. Tá? A mensagem de Deus é para homens. Por isso mesmo, ela não veio para nós através de anjos, mas veio através de homens. Homens de Deus trouxeram esta palavra. Tá? Em Deuteronômio 29, 29, está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Tá? Então a revelação é para nós. Aquilo que é revelado, aquilo que é trazido por Deus, isso é para nós. É para tomarmos posse, para a gente se aprofundar, entender e parar de interpretar. Deixa a coisa fluir, né? E deixa ela se completar com o conhecimento do resto da Bíblia. Tá? 1 João 2,20, mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. 2,27 de 1 João, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Tá? Então sempre a mensagem desta unção, que é o Espírito de Deus em nós, ele nos traz a revelação. Né? 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Tá? Mais uma vez, o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é compreendida por revelação. O Espírito de Deus se revela a nós. Sem a revelação do Espírito, não há conhecimento, todo conhecimento é duvidoso, pode ser apenas uma base interpretativa e não uma realidade da palavra de Deus para nós. Tá? Na página 6, eu vou avançar mais uns 10 minutinhos nesse assunto e depois a gente vai para o capítulo 9. Tá? Essa parte aqui é bem introdutória, mas é muito importante, é necessária para a gente passar princípios básicos que às vezes a gente se esquece. Mas essa é a base do conhecimento de Deus, da vida com Deus. Não é? São essas coisas que a gente está passando aqui agora. Tá? Bom, a divisão da Bíblia e os seus livros. Página 6. Nós temos 39 livros no Velho Testamento e 27 livros ou cartas no Novo Testamento. Tá? A Bíblia inteira ela tem 40 escritores diferentes.
E ela foi escrita entre 1500 anos antes de Cristo até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo. Então, 40 homens de Deus foram inspirados entre 1500 a.C. até 100 depois de Cristo, para que a Bíblia estivesse pronta e chegasse às nossas mãos. Ah, como é que se definiu a Bíblia? Né? Foi criado um cânon. O que é cânon? Né? Como é que os livros foram reconhecidos e aceitos? Estão aí. Essa é a Bíblia. Tem gente que reclama que deveriam ter outros livros aqui. Os católicos, eles têm o mesmo Novo Testamento que o nosso, né? que o evangélico, né? Mas no Antigo Testamento eles têm 6 livros a mais. São os livros chamados apócrifos. Tá? Esses livros a mais não estão na Torá, que é a Bíblia do judeu. Quando você fala de escrituras, Antigo Testamento, é a Bíblia do judeu, tá? Que ela é igual, ela é semelhante ao nosso Antigo Testamento. Nosso Antigo Testamento segue a Torá, segue a Bíblia judaica. Tá? Então, só que escrita numa ordem diferente. Tá? Não é exatamente na mesma sequência. Né? O nosso Antigo Testamento é dividido, não é exatamente cronológico, né? Ele é dividido por tipos de livros, né? Enquanto que o Torá ele é todo cronológico. Né? A gente vai ver um pouquinho sobre a cronologia da Bíblia, né? Um pouco mais adiante. Tá? Então, cânon é uma palavra que ela quer dizer, a raiz da palavra é cana, ou junco, tá? Que vem do hebraico gene e do grego cânon, tá? Com K. Né? O junco era usado como vara para medir e passou a ter um significado de padrão, é a criação de um padrão, é uma vara de medir. Então, por isso que lá atrás se determinou cânon, né? A vara de medir. É um critério para se medir os livros e dizer, esse veio de Deus e esse não veio. Né? Por que esse veio de Deus e por que esse não veio? Então foram criados 5 critérios para decidir sobre os livros que seriam absorvidos na Bíblia, desde o Antigo Testamento, né? E posteriormente no Novo. Então o primeiro critério é, este livro revela a autoridade, veio da parte de Deus, veio com o autêntico, assim diz o Senhor. Esse era o primeiro critério para se fazer uma filtragem. Né? O segundo, ele é profético, foi escrito por um homem de Deus, reconhecido. Né? Se não foi, já começa a ser descartado. Né? Ele é autêntico, os pais da igreja tinham a prática. Em caso de dúvida, jogue fora. Ah, não foi usado na igreja no início. O livro já existia, mas não foi usado pelos apóstolos, pela igreja primitiva, não foi usado. Então, esse é um critério também de descarte, né, do livro. Não é, então, um livro inspirado por Deus. É dinâmico, ou seja, ele veio acompanhado de poder divino para transformar vidas. É um livro transformador, então esse também foi um critério utilizado. Né? E o quinto, ele foi aceito, guardado, lido e usado, foi reconhecido pelo povo de Deus. Esse é o outro critério para saber ou se considerar aquele livro como inspirado por Deus e colocá-lo dentro da Bíblia como nós a temos nos dias de hoje. Tá? Por exemplo, 2 Pedro 3, de 15 a 16. Pedro reconhece as cartas de Paulo. Quando ele diz, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem
como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o que ele está falando aqui? Né? Na hora que esses caras que não estão querendo fazer a vontade de Deus leem a Bíblia e começam a interpretar, né? Eles acabam distorcendo, entendendo um monte de coisas diferentes, confusas, né? E também ignorantes. Né? Por quê? Porque não conhece a fundo a palavra. Então tem ignorância da palavra e sai dizendo um monte de blá 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 por aí. Hoje tem um monte de gente falando para muita gente, para milhares de pessoas, né? E às vezes com um conhecimento muito limitado, com muita ignorância bíblica, né? O que é extremamente perigoso para a pessoa e para quem ouve ela, né? O cara tem que se calar? Não, acho que ele tem que estudar mais, abrir o coração e ir mais a fundo e se preparar melhor, né? Para fazer a obra de Deus. Tá? Mas, nesse versículo, o que Pedro fez? Ele reconheceu as cartas de Paulo como parte das Escrituras. Quando ele diz assim, como também o fazem com as demais Escrituras. Ou seja, ao dizer demais Escrituras, ele estava dizendo que as cartas de Paulo são Escrituras. Né? É palavra de Deus, é palavra revelada de Deus. Tá? O que não aceito do Velho Testamento? A lei, o Pentateuco, né? São os 5 livros do Pentateuco, né? É chamado também de Torá. Às vezes a gente se refere a Torá como todo o Antigo Testamento e também como os 5 livros do Pentateuco, tá? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São livros escritos por Moisés. Tá? Até então, é algo que a gente vai ver mais à frente, a palavra de Deus ela era passada segundo a instrução de Deus, desde o princípio de pai para filho. Então, quando Moisés escreve muitas coisas aqui, são coisas que ele recebeu de pai para filho foi passando, e Moisés, que era letrado, escreve então os primeiros 5 livros da Bíblia. Né? Ele era extremamente letrado e ele foi escrevendo e narrando, escrevendo, né? Debaixo de uma direção, debaixo de uma inspiração, debaixo de uma revelação de Deus, né? Sobre esses assuntos. Depois vieram os livros históricos, são 12 livros. Eu escrevi errado aqui, eu botei de Josué a Josué, na realidade de Juízes até Josué, né? São livros históricos. Então aqui eu coloquei quem são os autores de cada um deles, né? Tem algumas autorias, existem aí alguma discussão, alguma dúvida, né, sobre quem é realmente o autor, mas todos esses livros foram reconhecidos, inclusive pelos judeus, como livros plenamente inspirados por Deus. Tá? Todos livros históricos. Mais para frente a gente vai ver que Jesus também reconhece os livros históricos, tá? Como inspirados por Deus. Tá? Então vamos para a página 7. Os livros poéticos, tá? Que são os 5, de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Os profetas maiores são 5 livros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Os profetas menores são 12 livros, né? Oséias até Malaquias. Tá? E aí embaixo você tem a cronologia dos livros do Velho Testamento. Quando você vê essa cronologia, eu quero te dizer que a Bíblia, né? O Antigo Testamento, as Escrituras judaicas, elas seguem mais ou menos essa linha aqui. Tá? A sequência que você vai encontrar, né, na Bíblia judaica é aproximadamente essa que está aqui. Então Gênesis foi o primeiro livro escrito, o segundo foi Jó. Jó é considerado quase tão antigo quanto Gênesis, tá? Como um dos primeiros livros da Bíblia, antes de Êxodo. Tá? E aí você tem uma série de livros, você vai ver que os livros proféticos, eles se mesclam entre os livros históricos, né? Eles estão lá se mesclando, principalmente
no tempo dos reis. Por quê? Porque tanto em Israel quanto em Judá, os reis eram levantados como profeta para... Os profetas eram levantados para profetizarem para um rei ou para um reinado, né? Além daquele povo todo, mas ele era alguém para trabalhar junto com o ministério do rei. Era o sacerdócio e o rei, né? O sacerdote e o rei, o profeta e o rei. Tá? Nós vamos parar por aqui, essa parte. A página 8 a gente retoma na semana que vem. E aí nós vamos entrar na página 38, dá aquela respirada aí. Eu vou interromper a gravação aqui e começar uma outra.